Olá, eu sou a Juliana. Eu fui monitora do componente curricular de Anatomia Humana 1 e 2 no primeiro e no segundo semestre do ano passado. E eu tô aqui hoje para apresentar meu trabalho de conclusão de monitoria, cujo tema é a dissecção do nervo facial. Espero que gostem. Iniciando com um breve resumo, né, só para explicitar o motivo desse trabalho ter sido desenvolvido, que é apresentar o desenvolvimento e os resultados da dissecção feita por mim do nervo facial lá na anatômica. E seguimos com a introdução. Essa introdução eu resolvi colocá-la no trabalho para falar um pouco para vocês, contextualizar vocês do nervo que vocês vão ver no cadáver mais à frente do trabalho e para dar um comparativo também entre a teoria e a prática que a gente encontra. Então, o nervo facial, ele é o sétimo par de nervos cranianos e ele vai ser responsável pela inervação motora dos músculos da mímica facial. Esse nervo, ele no sistema nervoso central, ele vai ter sua emergência no sucobulbo pontino. Daí, ele vai entrar pelo canal, pelo meato acústico interno e vai emergir no forame estilomastoide. Daí, logo assim que ele emerge, na parte anterior, ele vai ter um plexo intraparotídeo. E por que ele é chamado de plexo intraparotídeo? Porque ele vai passar por dentro da parótida. E isso vai acontecer porque quando a glândula é formada, o tecido nervoso, né, o sistema nervoso, ele já está formado. Então, quando ela vai se desenvolver, embriologicamente falando, ela já vai encontrar o nervo ali, de forma que ela vai englobar o nervo. Por isso que ele vai ter essa localização. E dentro do plexo intraparotídeo, dentro da parótida, o nervo ele vai se dividir em dois troncos. Um tronco temporofacial e um tronco cérvico-facial. Desses dois troncos, eles vão também se dividir nos ramos terminais do nervo facial. E então, o, o tronco temporofacial, ele vai se dividir em três ramos terminais. O ramo temporal, o zigomático e o bucal. E o cérvico-facial, ele vai se dividir em dois ramos terminais, o cervical e o marginal da mandíbula. Aqui, como vocês podem ver no primeiro slide de imagens, eu estou mostrando um pouco do nervo no sistema nervoso central. Então, nessa primeira imagem aqui, ele é esse verdinho, o nervo facial, que vocês podem ver aqui no bulbo pontino, entre o bulbo e a ponte. E nessa outra imagem que é mais natural, né, que é mais parecida com o que a gente encontra, não é um desenho, a gente pode ver aqui o nervo facial, e esse pequenininho aqui do lado é o nervo intermédio, que é um componente do nervo facial. Então, esses juntos, os dois, né, vão formar um nervo facial, que é o nervo que a gente vai discutir esse trabalho inteiro. Então, essa imagem aqui eu tirei do Moore, inclusive, e ela dá para ver direitinho essa bifurcação. Como vocês podem ver aqui, a parótida ela é meio translúcida. Então, o nervo sai do forame estilomastoide e ele vai se dividir nos dois troncos, o tronco temporofacial e o tronco cérvico-facial. O tronco temporofacial, como eu já falei anteriormente, ele vai se dividir nos ramos terminais temporal, zigomático e bucal. Da mesma forma que vai ter a divisão do tronco cervical, do cérvico facial, né? E ele vai se dividir em dois ramos terminais, que é o ramo marginal da mandíbula e o ramo cervical. Vocês podem ver também nessa imagem que tem o nervo auricular posterior, que é esse cinza aqui. Esse nervo, ele por ser um pouco mais superficial, ele não foi possível de ser mantido na minha dissecção, mas é importante saber a localização dele, que é posterior, e é isso, basicamente. Indo para a próxima imagem, eu botei essas duas imagens aqui para demonstrar mais a relação, né, do nervo com os vasos da face, e até foi possível, durante a dissecção, manter uma veia, né, a veia retromandibular. E aqui, essa imagem também para vocês verem um pouco da relação do nervo com os músculos que ele inerva.
Também, como vocês podem ver, ele não é constante na divisão. Nem na teoria vocês vão encontrar uma, como posso dizer? Uma ilustração que, tipo, ilustrações iguais sobre a divisão dele. Porque como vocês podem ver aqui, ó, cada um tem uma disposição dos ramos. Isso acontece porque esse nervo ele é muito passível de variações. Então, é um nervo que, na teoria, ele vai estar dividido, como a gente viu aqui nesse slide, que é uma coisa mais clean, né? Então, vai estar dividido nesses dois troncos, ele está muito bem delimitado nesse slide. Mas quando a gente vai falar da realidade, não é assim que ele vai ser encontrado 90% das vezes. Então, ele tem muitas maneiras de ser encontrado no dia a dia, digamos assim. Aqui são os materiais, né, utilizados por mim durante a dissecção. Então, um cadáver fixado em formol, pinça anatômica, pinça dente de rato, pinça Kelly, tesoura, cabo de bisturi, lâmina e afastador. E aqui chegamos, propriamente dito, no trabalho. No caso, no trabalho propriamente dito. E então, como vocês podem ver, essa é a maneira como meu cadáver estava. E começando até a falar da dissecção, desde o momento que eu descobri que essa seria minha área, houve uma tensão, né? Porque, como vocês podem ver, não é uma área muito grande. Então, da mesma maneira que, por um lado, é bom, né? Por outro, ele é um nervo extremamente delicado, como vocês vão ver posteriormente. E para uma pessoa que não tinha nenhuma experiência com dissecção, era um medo muito grande de lesar, porque qualquer coisa, qualquer errinho poderia comprometer o trabalho todo, eu poderia lesar o nervo. Então, como vocês podem ver, a pele foi retirada, mas a estrutura da face está íntegra. Como vocês podem ver aqui também, o músculo esternocleidomastoide, a glândula parótida está mais ou menos nessa aqui, nessa direção, e a orelha no lugar onde deve estar, né? Mas enfim. E a orelha, que já adianto que foi a primeira coisa que eu fiz, foi rebater a orelha. Vamos para o próximo? Então, como eu falei, inicialmente, eu rebati a orelha, inclusive eu soltei muito mais ela depois, mas num primeiro momento, como eu já tinha um conhecimento que o nervo ele sai do forame estilomastoide e que ele é próximo aqui ao fim do lobo da orelha, abaixo do canal auditivo. Então, a gente já tem eu já tinha, né, uma noção de onde encontrar o nervo. Então, como ponto de partida, a primeira coisa que eu pensei é: vamos abrir o campo. Então, eu abri o campo rebatendo a orelha. Depois, como vocês podem ver aqui, a glândula parótida já começou a estar exposta, porque como eu estava bem crua, né? Não sabia dissecar, eu resolvi que primeiro eu ia expor a parótida para saber como é que eu estava trabalhando, com o que eu estava lidando. Não que depois tenha sido necessário, e se eu não tivesse exposto a parótida, eu não teria conseguido fazer o trabalho. Mas eu queria ter essa visão e foi, inclusive, muito bom para eu conseguir pegar confiança, né, no meu trabalho de dissecção. Nessa próxima imagem, como vocês podem ver, a parótida já está aqui dissecada, então ela já está completamente exposta. E daí eu parei e resolvi focar em achar o tronco do nervo facial. Então aqui o cadáver já está em decúbito frontal e, como vocês podem ver, eu rebati aqui uma parte do músculo esternocleidomastoide, que é esse aqui, né? Que para realmente abrir mais o campo para a busca do nervo, que eu já previa que seria uma coisa difícil. Outro detalhe que é legal de falar é que a coloração do nervo, vocês vão ver até melhor posteriormente, mas a coloração do nervo, ela é muito similar ao tecido glandular. Então, quando você, pelo menos quando eu estava divulsionando com a Kelly,
foi muito difícil eu falar, gente, isso aqui é um nervo, isso aqui é tecido, isso aqui é um tendão, não, mas uma pele, alguma coisa assim. Então, foi muito complicado de, de definir o que era o nervo, se poderia ser um vaso ou qualquer outra coisa que estava no meio do caminho, mas fluiu. Então, aqui, vamos para o próximo slide. Eu acho que no próximo slide já está mostrando o primeiro ponto, o nervo. Então, o que aconteceu? Eu resolvi fazer essa incisão, né? Eu fiz. Foi a única vez que eu usei o bisturi, foi para soltar uma parte do esternocleido. E aí eu comecei a divulsionar nessa região. Aqui, ó, aqui tá a orelha, o duto auditivo. E aqui, mais ou menos nessa região, foi onde eu supus que estaria o nervo. E aí foi onde eu comecei a abrir para procurar. E aqui foi a primeira imagem do nervo. Eu acho que pode estar até confuso nessa posição da imagem, e como vocês podem ver aqui, as cores são bem semelhantes. Aqui está o esternocleidomastoide, aqui está o processo estiloide. Então, ficou meio dúbio essa colocação da imagem, mas aqui está o processo estiloide e o rosto do cadáver está para cá, para baixo. E esse foi o primeiro ponto que eu achei. Eu falei, bom, achei o nervo. Então, daí, eu comecei a divulsionar para achar os outros ramos. Aqui já dá até para ver a divisão, né, dos ramos. E foi onde eu comecei a expor o nervo. E dessa forma, eu cheguei nesse ponto. O que já foi meio curioso, porque eu estava esperando encontrar uma divisão em dois, né? No tronco temporofacial e no tronco cérvico-facial. E aqui, como vocês podem ver, ele está dividido em três. Então, isso que eu falei muito da diferença entre a teoria e a prática. Então, aqui a gente tem o tronco temporofacial, que está mais superior, indo em direção à região temporal. O tronco, aí a gente já tem o ramo bucal, que já é um ramo terminal, mas que ele está saindo daqui também. Como eu falei, da grande possibilidade de mutações, não, mas de variações desse nervo. São simples variações anatômicas que tem até uma imagem que não está no slide, mas que eu já vi de várias maneiras que podem ser encontrados o nervo facial. Então, aqui a gente tem o ramo bucal, e daqui a gente vai ter o tronco cérvico-facial, indo em direção à região cervical. Seguindo, aqui vocês podem ver perto do afastador que o nervo está saindo dessa direção, que é a direção, é logo aqui a saída do forame. Então, o nervo está seguindo para cá. Aqui vocês podem ver, né, que ele está vindo, que ele vai se bifurcar, como eu mostrei anteriormente, né, no tronco temporofacial, no ramo terminal, né, bucal, e aqui vem a região cérvico-facial. Do tronco cérvico-facial. No tronco cérvico-facial, eu acho que aqui ainda não dá para ver. Ah, não, dá sim. Daqui, ele vai se bifurcar, o tronco cérvico-facial. Então, ele vai se bifurcar em um tronco cervical. Eu acho que tá. Um tronco cervical e um tronco marginal da mandíbula, um ramo, na verdade. O ramo cervical e o ramo marginal da mandíbula. E aqui tá a veia que eu falei anteriormente, que é a veia retromandibular. Tá aqui. Basicamente isso, nessa imagem. E na próxima vocês conseguem ver de uma maneira bem mais explícita o nervo, a maneira como o nervo está disposto, né? Então, aqui a gente vai ter o tronco, o tronco do nervo facial, o tronco temporofacial, ele ainda não está bem dissecado, muito menos o ramo bucal, mas aqui vocês conseguem ter uma visão bem melhor do tronco cérvico-facial, né? Então, aqui, ó, o nervo cervical, aqui dá para ver bem a bifurcação, né, a divisão dele
entre o marginal da mandíbula e o cervical do nervo. E aqui, melhor, né? É possível ver melhor a veia retromandibular. Novamente, aqui já existe uma diferenciação maior. Então, aqui, ó, vocês podem ver que o ramo temporofacial, o tronco temporofacial, ele já está mais dissecado. O bucal também está mais bem delimitado. O cérvico facial também, por mais que não dê para distinguir muito bem, como eu falei antes, a coloração é muito similar, então é muito confuso, tem hora, mas aqui já dá para ver o marginal da mandíbula e o cervical. E aqui já é a última imagem que eu tenho do trabalho, né, do cadáver, que foi o ponto final, que eu fui dissecando o trajeto do tronco cérvico, o temporofacial, e do tronco temporofacial eu encontrei a saída dos nervos. Então, são vários ramos, né, não vai ser só um. Então, a gente tem os ramos temporais, aqui eu sinalizei um, né? Os ramos temporais, que vão em direção à região temporal, os ramos zigomáticos. Daqui a gente vai ter também o bucal, o marginal da mandíbula e o cervical. Então, aqui a gente já tem o nervo completamente exposto. Essa foi a dissecção final, que consegue mostrar todos os ramos terminais do nervo. E é isso. E, como conclusão, foi exatamente o que eu já falei, eu acho que o trabalho inteiro, que foi a diferença entre a teoria e a prática. Eu confesso que eu não esperava ver o nervo dessa forma. Eu estava imaginando, enquanto eu dissecava, eu estava imaginando que ele seria bem perfeitinho. Tipo, tem a divisão de um tronco aqui e um tronco lá. E não. Realmente foi algo que me surpreendeu. Então, eu fiquei bem feliz e eu achei que foi muito proveitoso para o meu crescimento como estudante, como futura médica, ter desenvolvido esse trabalho e aprendido tanto na prática como é o nervo facial. E é isso. Eu creio que tenha acabado, agora só tem as referências. E esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido. Tchau, tchau.